Salve camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje do canal é: a banqueirada e Simone Tebet preparam um golpe final contra os direitos sociais? Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo, né? Sem o seu apoio, o Farol Brasil não pode se manter e continuar se expandindo. Camaradas, note, aconteceu algo muito grave, mas muito grave mesmo, e que está quase ninguém dando atenção. Na segunda-feira, Mauro Lopes abriu Manhã Brasil, dando como matéria de capa a Simone Tebet e a preparação de um golpe. Porra, coisa assim. Jones, o Mauro Lopes não está exagerando? Não, gente, o Mauro Lopes não está exagerando. Eu vou explicar aqui para vocês o que é que está acontecendo. Vamos lá. No dia 10, o JP Morgan, aliás, no dia 10 saiu a notícia que o JP Morgan mudou a avaliação do Brasil, recomendou compras de ações no mercado brasileiro e o JP Morgan solta a seguinte avaliação: a eleição de 2026 está pavimentando o caminho para possibilidade e mudança de regime. Achamos que ainda é cedo para se posicionar para isso, mas a narrativa está aí e cada pesquisa que sai tem potencial de alimentá-la. Coloca aí na tela, Maxwell, por favor, a notícia e o trecho. E aí esta notícia do exame saiu no dia 10, né? Dia 10 de março. E aí o que é que o JP Morgan está dizendo? O JP Morgan, né, um dos maiores bancos do mundo, que está no Brasil há mais de 100 anos, está dizendo assim, ó, há uma possibilidade de mudança de regime em 2026. Né? Mudança de regime, não é mudança de governo. Governo e regime são coisas diferentes. O JP Morgan está falando de quê? Está falando de um semipresidencialismo, está falando de um semiparlamentarismo, está falando de destruir de vez os direitos sociais, trabalhistas da classe trabalhadora. Assim, extremamente preocupante. Um dos bancos mais poderosos do mundo está dizendo assim, ó, voltem para o mercado brasileiro, comprem ações no Brasil, porque está se desenhando no horizonte uma mudança de regime. Isso já é para deixar qualquer pessoa, não é qualquer comunista não, qualquer trabalhador, trabalhadora de cabelo em pé. Tipo, opa, ei, o que é que está acontecendo? Aí, presta atenção. Aí, simplesmente, pouquíssimos dias depois, no dia 13 de março, sai mais uma matéria na Exame, que é basicamente a reportagem, a entrevista que a Simone Tebet deu para o Globo News na quarta, dia 12, então poucos dias depois da declaração do banco, que a Simone Tebet, a matéria de capa é o seguinte, coloca na tela, Maxwell, por favor. Em 2017, seja quem for o próximo presidente, não governa com esse arcabouço fiscal, disse Simone Tebet. E aí, o que é que Simone Tebet está defendendo? Está defendendo derrubar o arcabouço fiscal? Óbvio que não. Simone Tebet defendeu abertamente que ao final da eleição de 2026, seja quem for o eleito, entre o final da eleição e a posse, se realize um brutal ajuste fiscal. E se há um brutal ajuste fiscal para manter sustentável o novo teto de gastos do arcabouço fiscal, ele tem objetivos muito claros, que é destruir o piso constitucional da saúde e da educação, desatrelar o salário mínimo de benefícios sociais como o BPC, o benefício de prestação continuada, congelar a aposentadoria, porque assim, gente, cada aumento do salário mínimo significa um aumento, por exemplo, na aposentadoria, né? Então, congelar a aposentadoria, que a Simone Tebet já falou disso, já defendeu isso, congelar a aposentadoria. Coloca aí na tela, Maxwell, por favor. Então, é um ataque ao piso constitucional da saúde e da educação, um ataque a políticas sociais como BPC, como aposentadoria, como Bolsa Família, e por aí vai. Um ataque maior ainda ao salário mínimo, porque o aumento do salário mínimo acarreta uma série de despesas a mais, né? Então, com certeza, um aumento ao salário mínimo e, com certeza, também
é um ataque a grandes estruturas estatais que demandam muito orçamento, como é o caso do SUS, como é o caso da rede de universidades públicas, como é o caso da Previdência Social e por aí vai. Então a Simone Tebet defendeu abertamente, depois da eleição, entre final de novembro e começo de dezembro, quando acabou a eleição, tá todo mundo cansado, final de ano, pensando nas festas, no descanso, tal, fazer um conjunto de ataques aos direitos sociais, aos direitos trabalhistas, às políticas públicas que atendem à classe trabalhadora, né? E aí, necessariamente, para fazer esses ataques, você tem que fazer vários deles por PEC. O que é PEC? Proposta de emenda à Constituição. Então, o que a Simone Tebet está defendendo é fazer um ataque brutal aos direitos da classe trabalhadora depois da eleição, na virada do ano, no momento que quase ninguém vai estar percebendo e vai ser mais fácil de aprovar isso. A entrevista da Simone Tebet é feita depois da declaração do banco JP Morgan, né? Então, assim, desculpe, gente, assim, para mim não é especulação e não é arbitrário você pensar que, ó, o banco falou isso, poucos dias depois a Simone Tebet fala isso, a Simone Tebet está respondendo à demanda do banco, da banqueirada, né? Dizendo assim, ó, agora é o momento, perfeito? Nesta mesma entrevista, a Simone Tebet fala algumas coisas importantes. Veja, a Simone Tebet mostrando claramente que é uma demanda de um ajuste fiscal, a Simone Tebet faz uma crítica à PEC da transição. A Simone Tebet diz, inclusive, que o governo Lula queria fazer um governo mais neoliberal, mais fiscalista e não consegue fazer por causa do Congresso Nacional. Preste atenção. Max, coloca na tela, por favor, que a Simone Tebet diz. Além disso, Tebet faz uma avaliação crítica da PEC de transição, aprovada no final de 2022, que aumentou os gastos do governo em 140 bilhões para recompor despesas sociais. Ela classificou a PEC como uma medida de gastança e criticou o Congresso Nacional, que não teria se mostrado tão fiscalista como o governo esperava. Aí, Tebet fala, achávamos que teríamos um parceiro mais fiscalista no Congresso Nacional, e não foi. Não é o Congresso fiscalista que nós imaginávamos. Então não adianta dar murro em ponta de faca, afirmou. E aqui, veja, aqui tem uma tarefa para você aí, governista, viu? Governista crítico e tal. A tese corrente é que o governo queria fazer um governo à esquerda, mas não pode por causa do Congresso. A Simone Tebet falou que o governo queria fazer uma política mais fiscalista, mais neoliberal e não conseguiu por causa do Congresso. A Tebet está certa ou está errada? Ela está mentindo ou está falando a verdade? Vamos lá. A Tebet está certa ou está errada? Ela está mentindo ou falando a verdade? Eu vou perguntar isso na sexta-feira para o Breno Altman, no debate que a gente vai ter aqui no canal, 8h30 da manhã. Perfeito? Aí isso coloca uma questão pra gente. Veja, pra mim, o que a burguesia percebeu foi o seguinte. E aqui presta atenção. Vamos lá. A classe trabalhadora, ela tá no momento de desarme estratégico. Não existe, claramente, a classe trabalhadora, a partir de suas organizações, pautando uma agenda política nacional com independência de classe, pautando seus interesses e contraponto a vários setores da classe dominante. Está configurado. Hoje, a classe trabalhadora brasileira não aparece na cena política com autonomia de classe. Fazer essa análise não significa dizer que a capacidade de resistência da classe trabalhadora é nula. São coisas diferentes, né? A classe pode estar numa situação de desarme estratégico e, ao mesmo tempo, pode ter capacidade de resistência, de derrotar ataques e até governos burgueses. São coisas diferentes, entende? Então, por exemplo, claramente a classe trabalhadora brasileira está no momento de desarme estratégico. Isso não impediu, por exemplo, que no Pará o movimento indígena, em união com o movimento dos professores e com a rede de apoio de movimentos sociais, estudantis e por aí vai, derrotasse o governo Helder Barbalho, que queria acabar com a educação indígena. Então, dizer que a classe trabalhadora está no momento de alta desorganização, de desarme estratégico, não significa negar a capacidade de resistência. O que a gente viu nos últimos anos no Brasil foi a classe trabalhadora conseguir, com muita dificuldade, mostrar resistência em vários momentos, inclusive derrotar até alguns ataques da burguesia. Vamos lembrar que nos últimos anos, vamos pegar só o governo Bolsonaro,
o governo Bolsonaro queria fazer um grande pacote de privatização via PPPs. Nessa época, o pessoal do PT chamava PPP de privatização. Agora que eles estão no governo, eles não chamam mais. O governo Bolsonaro queria fazer um grande pacote de privatização na saúde, no SUS. O Bolsonaro foi derrotado. Bota aí na tela, Maxwell, a notícia. Inclusive, assim, viu, gente? Se vocês botarem no Google, Bolsonaro desiste de decreto que privatiza o SUS, vai aparecer várias matérias do Bolsonaro, que tentou apresentar um decreto-lei para fazer PPPs em toda a rede SUS, especialmente as unidades básicas de saúde, e Bolsonaro enfrentou, foi derrotado. Então, por exemplo, a gente derrotou o Bolsonaro. A gente impôs ao governo Bolsonaro a mudança de critérios no BPC que ampliava o BPC, permitindo uma família, por exemplo, que tem uma pessoa idosa e tem uma pessoa com deficiência, pudesse receber 2 BPCs. Isso foi conquista durante o governo Bolsonaro. O Bolsonaro foi derrotado. O Bolsonaro fez tudo o que podia para não renovar, para não criar um novo Fundeb, né? O novo Fundeb foi criado. Foi uma derrota do Bolsonaro. Derrota do Bolsonaro. O governo Bolsonaro e o governo Paulo Guedes, né? O governo do Bolsonaro e do Paulo Guedes eram contra o auxílio emergencial R$600. Bolsonaro e Paulo Guedes foram derrotados. Foi contra o auxílio emergencial de R$600. O Bolsonaro, evidentemente, não era a favor do piso da enfermagem, mas o piso da enfermagem foi conquistado em 2022, né? O governo Bolsonaro, Paulo Guedes, dos militares, não teve como ser contra, entende? Então, assim, no meio do governo Bolsonaro, a gente teve derrotas, como a aprovação da privatização do Banco Central e da contrarreforma da Previdência, e ao mesmo tempo teve vitórias, o que é relativamente normal e esperado dentro da dinâmica da luta de classes no capitalismo, né? Derrotas, algumas vitórias, derrotas, uma vitóriazinha e por aí vai, perfeito? O que aconteceu quando Lula assumiu o governo? E aí presta atenção. Evidentemente, o Lula não é igual ao Bolsonaro. Evidentemente que, se do ponto de vista do modelo econômico, né, do padrão de reprodução do capital, não existe diferenças significativas entre o governo Lula e o governo Bolsonaro, do ponto de vista da política econômica, tem diferenças sim, né? O governo Lula, por exemplo, aumentou o salário mínimo, deu ganho real, ainda que meteu uma legislação agora, no final de 2024, que proíbe aumentar o salário mínimo acima do limite do novo teto de gastos. Mas o governo Lula deu aumento, né, para o salário mínimo. O governo Bolsonaro não. O governo Lula corrigiu a tabela do IR, do Imposto de Renda. O governo Bolsonaro não. O governo Bolsonaro queria destruir o IBAMA e o ICMBio. O governo Lula, embora faça várias barbeiragens, não quer destruir o IBAMA e o ICMBio. E por aí vai. Só que é a grande questão. Durante o governo Bolsonaro, todo mundo que se entendia como esquerda era contra políticas de austeridade, eram contra políticas de privatização, eram contra a política de cortes de direitos sociais, era contra ataques a direitos sociais da classe trabalhadora. Poderia não lutar muito, poderia não se mobilizar nas ruas, poderia não ter muito ânimo para ir pro pau, beleza, mas do ponto de vista retórico, era contra. Isso criava uma capacidade de resistência muito maior. Então, exemplo clássico, PT, quando o Bolsonaro resolveu fazer um pente fino para atacar o BPC, o PT foi contra, criticou, né? Bota aí, Maxwell, matéria do site do PT, que eu já citei várias vezes, o PT criticando o pente fino do Bolsonaro. O PT começa o governo, o PT faz o mesmo pente fino que Bolsonaro e corta, ano passado, mais de 300 mil pessoas do BPC. É isso, sabe? Quando começa o governo Lula, há um desarme crítico generalizado nas esquerdas. E as pessoas param de fazer a crítica à austeridade, a teto de gastos, a PPPs, até o Breno Altman, que é um cara que tem formação comunista, marxista e tal, o Breno Altman, no vídeo dele, dizendo que o governo Lula não é neoliberal, o Breno Altman falou que PPP não é privatização, pô. Tá ligado? Sim. Nossa senhora. É isto. Então, veja, há um desarme crítico muito grande. Então, aquele acúmulo que estava, acúmulo político e ideológico que a gente construiu durante o governo Temer e Bolsonaro contra, por exemplo, teto de gastos, contra a política de austeridade, nesse meio tempo saiu uma porrada de livro, porrada de artigo, porrada de debate. O Lula fez campanha em 2022 dizendo que não ia ter teto de gastos no governo dele. Eu até lancei no meu canal uma compilação de falas do Lula contra teto de gastos. Bota o vídeo na tela aí, Maxwell, por favor. E, Maxwell, bota um trechinho aí, 30 segundos de Lula falando
contra teto de gastos, por favor. Portanto, não espere de mim ficar chorando que não tem dinheiro. Nós vamos ter que arrumar o dinheiro. Eu digo sempre o seguinte, toda vez que a gente fala que não tem dinheiro, toda vez, o teto de gasto não foi criado para não pagar banqueiro, não foi criado para não pagar os ricos. O teto de gasto foi criado para que se evitasse de dar aumento na saúde, na educação, no transporte coletivo, na renda das pessoas que trabalham nesse país. Então é importante saber que não é nenhuma bravata. Vocês sabem que eu não sou de fazer bravata, não sou de rasgar nota de 10, não sou de dizer coisas que eu não acredito, mas não terá teto de gasto em lei no nosso país. Quando você tem um governo sério, quando você tem um governo que tem projeto para o Brasil, que tem compromisso e que tem um plano estratégico para governar e tem lado para governar, você sabe quem que você quer beneficiar, você não precisa de fazer uma lei de teto de gasto. O teto de gasto é uma questão de responsabilidade. Não é possível o povo estar passando fome e você ficar com teto de gasto. Eu posso contar para vocês uma coisa. Não haverá teto de gasto no nosso governo. Então aquele acúmulo crítico, ele se perdeu no governo Lula. Então você vê vários economistas, várias lideranças políticas, vários parlamentares, vários líderes de movimento social que antes eram críticos da austeridade, críticos do teto de gastos, críticos de corte de direitos, que agora não são mais. O que é que está acontecendo? Está se formando na sociedade brasileira um grande consenso em torno do programa neoliberal, dos fundamentos do programa neoliberal. Então, hoje, você não tem nenhum governador de estado que é um crítico da política de austeridade, das privatizações, do desmonte do estado. Você não tem nenhum prefeito ou prefeita de capital que é um crítico disso. Você não tem hoje, presta atenção, isso aqui é surreal. Hoje, no Brasil, não há nenhum partido político com representação parlamentar que coloque no centro da sua agenda política derrubar o novo teto de gastos, acabar com a austeridade. Quem faz isso no PSOL é uma parte do PSOL, né? É a Sâmia, a Fernanda Melchiona, é o Glauber, a Luísa Erundina, às vezes o Chico Alencar, às vezes o Tarcísio Mota, mas assim, nem o próprio PSOL enquanto partido, não é contra o teto de gastos, viu? O Boulos e a Erika Hilton votaram contra porque perderam a votação na bancada, mas até hoje o Boulos e a Erika Hilton são calados sobre o novo teto de gastos, austeridade e sobre as ameaças permanentes ao piso constitucional da saúde e da educação. Então não há no parlamento nenhum partido, nenhuma bancada que seja abertamente contra o novo teto de gastos e a austeridade. Os meios intelectuais, acadêmicos, há uma timidez gigantesca de fazer a crítica, de fazer a confrontação da política econômica. As centrais sindicais, eu não preciso nem falar. Os próprios movimentos sociais, que têm uma postura de relativa independência e autonomia ao governo Lula, e que sabem muito bem fazer a crítica, como é o caso do MST. O MST não faz a contestação total da política econômica do governo Lula. O MST, por exemplo, eu pelo menos nunca vi na entrevistas de João Pedro Stedley, João Paulo Rodrigues, e por aí vai, até do Gilmar Mauro, uma defesa enfática da necessidade de derrubar o novo teto de gastos. O MST faz muito mais uma crítica, uma cobrança muito boa, necessária, diga-se de passagem, da sua área específica, né? Da questão agrária, da questão ambiental, do combate à fome. Então a gente está criando uma situação no Brasil em que a crítica à austeridade, a crítica à política econômica neoliberal, a crítica às PPPs, a crítica ao ataque às políticas sociais está simplesmente perdendo força, está se criando um grande macro consenso em torno do programa neoliberal. Esse consenso é tão forte que o governo Lula anunciou um corte, gente, assim, é surreal, assim. O governo Lula anunciou um corte de 7 bilhões no Bolsa Família, pô. Bota aí, Max, sua matéria na tela, por favor. 7 bilhões no Bolsa Família. Vocês não entendem? Aí alguém vai dizer assim, Jones, mas não é corte, é pente fino. Acima de moar, gente, sabe? Ano passado eu debati isso muito, a partir da questão do BPC. Pra cima de moar, não é corte não, é só pente fino, né? Ah, é só cadastro irregular. Conversa, chaveco, mentira. Então, assim, o grau de anestesiamento de consenso neoliberal é tão grande
que dá para o governo Lula cortar 7 bilhões do Bolsa Família sem que ninguém fale disso. E aí, você que acompanha nosso portal de notícias aqui, o Farol Brasil, pode ter visto o Mauro Lopes falando disso, pode estar vendo eu falando disso agora, mas vá procurar nos outros canais de mídia aí, de mídia dita progressista, para ver quem é que está falando disso, sabe? Então, o que está colocado, presta atenção, isso é muito grave, é que a burguesia está percebendo que se abriu uma oportunidade histórica. Do mesmo jeito que a burguesia queria acabar com a CLT, desde que a CLT foi fundada e ela viu que depois do golpe contra Dilma, o governo Temer tinha uma oportunidade histórica de finalmente esquartejar a CLT com a contra-reforma trabalhista, esperaram mais de 40 anos por essa correlação de forças. Viram? A burguesia tá vendo assim, ei meu amigo, é agora, viu? E lembra que teve o vídeo do André Esteves dizendo que agora dá para privatizar. Foi privatizada a Sabesp, foi privatizado não sei o quê, e não teve cartaz, não apareceu ninguém na sede do BTG Pactual com cartaz contra a privatização, que não teve protesto de rua, que não teve confusão. Eu até gravei um vídeo no canal aqui, fazendo um react disso. Coloca, Maxwell, de novo, por favor, a fala do André Esteves, o amigo do Fernando Haddad. Presta atenção, viu, gente? Muita atenção no que vai ser dito agora. A gente, nos últimos 3 anos, privatizamos 3 das 6 maiores empresas sob controle do Estado. Privatizamos esse ano a Sabesp, que é a maior empresa de saneamento do Brasil. Privatizamos ano passado a Copel, que é era a maior empresa sob controle estatal de energia. E no ano anterior, privatizamos a Eletrobras, coisa que há 10 anos atrás a maioria de nós aqui acharia impossível de acontecer. E para lembrar, privatizamos a Eletrobras 3 meses antes da eleição. E nós tivemos o privilégio de ser o coordenador das 3 privatizações, da Sabesp, da Copel e da Eletrobras, porque é um enorme privilégio, uma enorme responsabilidade para nós, BTG. Agora, há 3 meses de eleição, nós privatizamos a 3ª maior estatal do Brasil e não teve um protesto. Não apareceu ninguém na sede do BTG com um cartazinho de cartolina dizendo sou contra, né? Todos aqui, a maioria, somos de uma geração que vimos as privatizações ali no final dos anos 90, né, que aconteciam no Rio de Janeiro, na Praça 15, que virava assim, uma praça de guerra, gás lacrimogêneo, investidor levando pancada, sindicalismo, confusão de você não sabia para o que estava acontecendo, né? Dessa vez a gente privatizou a Eletrobras 3 meses antes da eleição e não apareceu ninguém com cartazinho de cartolina para falar sou contra. Então a sociedade brasileira mudou. Então assim, do mesmo jeito que a burguesia percebeu que agora privatizar está mais fácil, a banqueirada começou a olhar assim e ver assim, ei pô, a gente tem uma oportunidade única aqui. Agora dá para atacar abono salarial, com a maioria do que se entende como esquerda no Brasil calada, dá para atacar BPC, dá para atacar salário mínimo, dá para fazer política de pente fino, criminalizante de política de benefício social, dá para fazer privatização PPP a rodo. O governo Lula é o governo que mais faz PPPs na história da República Burguesa no Brasil. A esquerda não diz nada. O presidente do BNDES diz que o problema não foi privatizar a Sabesp. O problema foi que privatizou a Sabesp muito barato, que poderia ter pegado mais dinheiro. Olha. Então, peraí, porra. Se a gente dá o golpe de morte nos direitos sociais, que foram arrancados pela classe trabalhadora nas últimas décadas, inclusive na Constituição de 88, se a gente for para cima com tudo, se a gente agora liquidar o piso constitucional de saúde da educação, congelar a aposentadoria, congelar o BPC, sair cortando, passando o cerol, reduzir ainda mais a possibilidade de valorização do salário mínimo. E aí, será que não rola? Então assim, veja, está se criando um horizonte muito perigoso mesmo, que é um horizonte de um grande consenso, um grande acordo nacional com a banqueirada, com a extrema-direita, com a Globo, com o imperialismo, com o PT, com o PCdoB, com o PDT, com boa parte do PSOL, não sei o que é. Olha, fazer o ajuste fiscal mais violento do mundo para finalmente conseguir liquidar os direitos sociais e trabalhistas da classe trabalhadora e fazer da eleição uma espécie de referendo disso. Não importa quem ganha a eleição de 2026. O que importa é destruir os direitos sociais. Vocês percebem o quanto isso é grave? E aí, gente, eu desafio não, eu clamo, eu peço, pelo amor de Jesus Cristo, para todo mundo que adora me atacar, que adora atacar os web comunistas, se pronuncie de maneira dura, como deve ser, contra essa declaração da Simone Tebet. Vamos lá
companheira Helenira Vilela, né? Vamos lá, Carlito Neto. Vamos lá, DCM. Vamos lá, Brasil 247. Vamos lá, Revista Fórum. Vamos lá, Blog Cafezinho. A ministra do governo Lula está dizendo que tem que, no apagar das luzes, depois da eleição, fazer um golpe para destruir os direitos da classe trabalhadora, respondendo diretamente à demanda da banqueirada. E aí, gente? Nessa mesma entrevista, inclusive a Simone Tebet fala que é contra o fim da escala 6x1, reduzindo a jornada de trabalho para 30 horas semanais, não a escala 4x3. Ela fala que é a escala 5x2 e tá bom e acabou. Veja, isso é gravíssimo. Então, assim, de verdade, alertando vocês, né, chamando para uma reflexão crítica. Tá se criando correlação de forças em que a burguesia tá vendo a possibilidade de dar o golpe de morte dos direitos da classe trabalhadora. Se a gente não dá devida gravidade a isso, não reage agora, reagir em cima da hora quando os projetos de lei forem apresentados, quando as PECs forem apresentadas no final do ano de 2026, é bem mais difícil, né? Preciso tomar ciência da gravidade disso, eu preciso reagir agora, já, porque o que está se desenhando no horizonte é um ataque muito pesado e muito violento contra a classe trabalhadora. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Beijo e até a próxima.